Evangelho de João, capítulo 11, irmãos. Vamos fazer a leitura. Glórias a Deus. Amém. A partir do versículo 1, é um texto bastante conhecido, porém, o Espírito Santo ele vai falar ao nosso coração. A epígrafe do título é A Ressurreição de Lázaro. Amém. Então estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Vamos prosseguir. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidava que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Aleluia. Verso 17. E chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro de Maria e Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? E disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, que havia de vir ao mundo. Então, dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Amém, irmãos? O texto é um pouco grande, né? Eu gosto sempre de ler o texto todo, porque nós temos que observar o contexto, né, irmãos? Ficarmos presos ao contexto, não somente a um texto isolado, mas, porém, devido ao texto ser grande, até aqui a leitura, podeis tomar assento em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém? Amados, preste atenção nessa palavra. Uma palavra poderosa, uma palavra de fé, uma palavra de confiança, uma palavra de despertamento, irmãos, aleluia, porque muitas das vezes, irmãos, Deus olha para mim, Deus olha para você, e a Bíblia diz que Deus, ele vê, irmãos, ele lembra que nós somos pó, somos limitados, irmãos, somos falhos. Hoje à tarde eu estava aqui, aleluia, fazendo a limpeza da igreja, orando, né, irmãos, gravei até uma mensagem para nós colocarmos ali no grupo, e eu me recordo
recordo, irmãos, que Deus me dava uma palavra falando acerca da grandeza de Deus, da grandeza do reino, da grandeza da obra, da grandeza da operação de Deus e da limitação do homem, irmãos, aleluia. O que eu vejo nesse texto é a grandeza de Deus e eu continuo vendo a limitação do homem, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, irmãos, o Senhor sempre está pronto a operar, o Senhor está sempre pronto a fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. O Senhor vai além da expectativa, só que a Bíblia vai dizer que eu sou limitado, a Bíblia vai dizer que eu, irmãos, aleluia, muitas vezes, se eu não me voltar para o meu crescimento espiritual, eu serei terreno somente, e sendo terreno, irmão, a Bíblia diz que aqueles que vivem na carne, aqueles que andam na carne, eles não podem agradar a Deus. Nós temos que romper, aleluia, irmãos, a barreira da limitação, e nós temos que crer no Deus que faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Nós temos que romper a barreira da limitação e temos que crer naquele que continua operando hoje, aleluia, em pleno século, irmão, louvado seja o nome do Senhor. 21, continua operando e fazendo coisas extraordinárias, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não perde o controle da situação, Deus não perde. Às vezes nós vivemos situações na nossa vida que parecem que as coisas estão fugindo do controle de Deus, porque não estão acontecendo da maneira que nós esperamos, porque muitas das vezes nós oramos e a coisa não acontece, nós pedimos e a coisa não muda, nós falamos com Deus e o milagre não acontece, a resposta não vem na hora, no tempo, no momento em que nós queremos que chegue. Mas isso não quer dizer que Deus não vai fazer, isso não quer dizer que Deus não vai operar, isso não quer dizer que Deus não está realizando a obra dele, porque a Bíblia vai dizer, irmão, que desde a antiguidade não se viu, nem com seu ouvido se ouviu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera. Você está esperando em Deus, meu irmão? Deus está trabalhando, aleluia, mas eu não estou vendo. Eu oro e o negócio está ficando mais complicado, a situação está estreitando ainda mais. Deus permite isso acontecer, meu irmão. Deus permite isso acontecer, minha irmã, sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver que essa palavra, o que o Espírito Santo nos está dando para falar, é o que essa palavra revela, irmão. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele era muito amigo de uma família, aleluia, e a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele chegava naquele povoado, naquela cidade, naquela aldeia, melhor dizendo, por nome de Betânia, Jesus sempre era bem recebido e ficava hospedado na casa dessa família. E essa família, meu irmão, a Bíblia narra que era composta de 3 pessoas, há 2 irmãs, uma chamada de Marta, outra chamada de Maria, e um irmão chamado de Lázaro, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor amava eles, irmãos, aleluia, o Senhor tinha um grande amor por eles, aleluia, havia uma reciprocidade, eles correspondiam ao amor, eles recebiam Jesus com alegria. É bem verdade que eram diferentes, havia temperamentos diferentes, porque ninguém é igual. Marta era muito fadigada, muitas vezes presa à correria do dia a dia, ela fazia questão de preparar o melhor para o Senhor, quando ela recebia o Senhor na casa dela. Porém ela tinha uma irmã chamada de Maria. Essa irmã, irmão, muitas vezes ela não era igual Marta, mas ela vivia aos pés do Senhor, dando atenção, ouvindo os seus ensinamentos, aprendendo com o mestre. A Bíblia já não fala tanto de Lázaro, mas porém a Bíblia diz que Jesus o amava. Lázaro, aquele a quem tu amas. Olha que coisa linda. E a Bíblia vai dizer, meu irmão, que Jesus não estava presente naquele momento, irmão, e de repente Lázaro, ele adoece, meu irmão, aleluia, e essa doença que vem causar, irmãos, vem causar a morte nele, louvado seja o nome do Senhor. Mas então, irmão, aleluia, Marta e Maria, vendo o seu irmão adoecer, envia mensageiros, aonde está Jesus? E a Bíblia vai dizer que chegando lá, os mensageiros dizem para ele, olha, Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente, está muito doente, louvado seja o nome do Senhor. E as irmãs
irmãs, Marta e Maria, mandaram nós virmos aqui trazer essa notícia para o Senhor. Porque, meu irmão, a esperança das irmãs, a esperança de todos ali presentes, era que Jesus chegasse, meu irmão, e realizasse a cura, e realizasse o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Só que muitas das vezes, meu irmão, Deus não vai agir da maneira que você quer que Ele haja, Deus não vai fazer da maneira que você espera que Ele faça, mas isso não quer dizer que Deus não vai fazer, isso não quer dizer que Deus não vai agir. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mostra que eu e você somos limitados, mas Deus está acima de toda limitação humana, irmão, e Ele continua sendo o mesmo, misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está falando comigo e contigo nessa noite. Ele está falando comigo e contigo. Aí Jesus, irmãos, ele começa. O que eu observo nesse texto, nesse contexto, é que o Senhor sempre dá palavra de fé. O Senhor sempre dá palavra de confiança, para elas confiarem. Olha o que Ele vai dizer aqui, vamos ler. A Bíblia vai dizer assim, versículo 4, mas vamos para o 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Olha só, olha para a palavra que o Senhor dá para aqueles mensageiros voltarem e dizerem para aquelas irmãs: essa enfermidade não é para a morte. E aqueles mensageiros fazem isso, irmão. Eles retornam, eles voltam. E eles trazem essa mensagem de Jesus para as irmãs. Só que Lázaro piora. Jesus não vai com eles. Jesus ainda fica 2 dias ali onde ele estava. E depois, irmãos, que Jesus se dispõe a ir, porque ele sabia, o Deus Todo-Poderoso está no controle de tudo, irmão. Então, quando Jesus se dispõe a ir, já sabendo que Lázaro estava morto, olha que coisa linda, irmão, porque ele sabe de tudo, né? Ele já sabia que Lázaro estava morto, tanto que ele vai dizer para os discípulos não entendem muito, porque os discípulos ainda eram terrenos, irmãos, ainda estavam, vamos dizer assim, conhecendo, ainda estavam se achegando, contemplando as coisas celestiais, as coisas sobrenaturais, vivenciando face a face ali com o Filho de Deus, aquilo que Deus através do seu Filho fazia. Mas ainda a Bíblia nos mostra bem claramente a limitação dos discípulos. Eles não entendem e diz: mas se ele está dormindo, se ele dorme, então ele não está morto. Aí Jesus fala claramente para eles: não, Lázaro morreu, e nós vamos lá agora para despertá-lo. E Jesus, irmãos, ele caminha durante 2 dias, porque distava de distância, 2 dias de caminhada. Ou seja, Lázaro já tinha 2 dias de morto, com mais 2 dias de caminhada, faziam 4 dias que Lázaro estava morto. Sabe o que eu consigo enxergar nesse texto, irmão? Nessa passagem, parece que as coisas não saíram bem como Jesus falou que ia fazer. Parece que as coisas fugiram do controle de Deus. Não é verdade? Jesus não falou que a enfermidade não era para a morte, mas Lázaro morreu, irmão. Como você vai me explicar isso? Como você vai me explicar isso? Só, irmãos, que ainda que Lázaro tivesse morrido, ele não permaneceria morto. Sabe por quê? Porque o Senhor iria ressuscitá-lo. Ou seja, essa enfermidade não vai deixar ele na sepultura. Essa enfermidade não é para a morte dele, mas é para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, parece que as coisas não aconteceram como Jesus falou, meu irmão. Quantas das vezes isso não acontece comigo e contigo? Parece que as coisas não estão acontecendo de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz, que a Bíblia nos revela, que a palavra de Deus nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes Deus te faz promessas, meu irmão, mas no meio da caminhada as coisas tomam um rumo completamente diferente, completamente oposto, e você coça a cabeça, vem um pesar no teu coração, vem uma dúvida, o adversário da
da tua alma, ele consegue investir, ele consegue te bombardear, ele consegue muitas vezes te entristecer e dizer: olha, Deus te esqueceu, Deus falou que ia fazer e Deus não fez, o tempo já passou, nada vai acontecer, nada aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa eu quero te dizer, meu irmão: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito, não fará, tendo falado, não cumprirá. Se Deus falou, meu irmão, Deus vai cumprir aquilo que ele falou. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, diz o Senhor. O que você tem que fazer é crer, o que você tem que fazer é perseverar, o que você tem que fazer é confiar. Não abra a boca para murmurar, não abra a boca para reclamar, não abra a boca para dizer que Deus não está contigo. Deus está contigo, ele não é homem para que minta, ele vai vir ao teu encontro, ele vai vir ao teu socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode crer nessa palavra, irmão? Creia. Talvez essa palavra está confrontando a tua realidade, talvez essa palavra esteja confrontando a tua realidade, mas o Senhor diz para você: o milagre vai acontecer. Oh glória, eu creio, irmão, eu creio. O Espírito Santo é aquele que coloca paz no nosso coração. O Espírito Santo é aquele que, a Bíblia vai dizer, irmãos, que em meio à tormenta, em meio à adversidade, o Espírito Santo diz para mim e para você: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu tomo pela tua mão e te digo: aleluia, seja forte. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando tu passares pelo fogo, a chama não arderá em você. Quando você passar pelas águas, as águas não te submergirão. Oh meu irmão, a tua preocupação, aleluia, tem que ser se você está em obediência. A tua preocupação tem que ser se você está vivendo uma vida de obediência, porque o que atrai, aleluia, derrota para mim e para a tua vida é a desobediência, é a rebeldia, é a rebelião contra a palavra de Deus e contra, aleluia, os princípios da palavra de Deus. Mas se você estiver em obediência, você pode passar pelo que você tiver que passar. Irmão, Deus não chamou covarde, Deus não chamou tímido, Deus não chamou medroso, meu irmão, Deus chamou guerreiro. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Gideão, ele malhava trigo no lagar, aleluia, o povo estava sendo oprimido pelos midianitas, mas a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor desce, vai de encontro lá onde estava Gideão e diz para ele a seguinte palavra: o Senhor é contigo, varão valoroso. Louvado seja o nome do Senhor. Minha irmã, meu irmão, igreja amada, congregação do povo de Deus, o Senhor diz para mim e para você: aleluia, Ele é contigo. Louvado seja o nome do Senhor, varão e varoa valorosa. Aí talvez na tua mente há uma interrogação, como teve, aleluia, na mente de Gideão: mas Senhor, se tu és conosco, por que tudo isso está nos sobrevindo? Sabe por que está nos sobrevindo? Porque você é guerreiro, porque você não vai desistir, porque você não vai desanimar, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, porque quando você pensa que você está fraco, é aí que você está forte, porque Deus te sustenta, porque Deus passa contigo pelas águas. Deus não livrou, meu irmão, aleluia, os apóstolos, irmãos, das adversidades, das perseguições. Hoje eu estava lendo um texto maravilhoso da palavra, onde Deus falou muito comigo, onde Paulo vai dizer, aleluia, que por amor a ti, nós somos, aleluia, entregues à morte todos os dias. Hoje em dia, meu irmão, aleluia, nós, os seres humanos, estão temendo, a igreja está temendo, a igreja não evangeliza mais, a igreja, muitas vezes, muitos que se dizem povo de Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo, não conseguem nem sair de casa para cultuar a Deus. Sabe por quê? Porque tem medo do coronavírus, meu irmão, aleluia. Para ir no banco receber, ninguém tem medo, para ir num supermercado, ninguém tem medo, para fazer isso ou aquilo de acordo
acordo com o seu interesse, ninguém tem medo. Mas para ir para um templo, para ir numa casa de oração, se ajuntar com os irmãos e congregar, e adorar a Deus e receber de Deus, para ir levar a palavra de Deus, o povo tem medo, meu irmão. Mas a Bíblia me mostra que em todo o tempo, os apóstolos, eles, irmão, estiveram expostos à morte todos os dias, irmão. Paulo vai dizer que nós estamos entregues à morte todo dia, mas eles não recuaram, eles não desanimaram, eles não deixaram de fazer a vontade do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus diz para mim e para você nessa noite: passe pelo que você passar, mas não deixe o diabo te paralisar, não deixe o inimigo roubar a tua fé, não deixe o inimigo roubar a tua confiança. A palavra de Deus para mim e para você é: aleluia, diga ao povo que marche, é tempo de avançar, é tempo de avançar. O Espírito Santo fala para mim e para você nessa noite: eu sou convosco, varão valoroso, varoa valorosa. Um dia desse eu orava a Deus, irmão, acerca de algo que eu tinha que fazer para Deus, e eu falava: Senhor, é para mim fazer isso? E o Espírito Santo falou dentro de mim a seguinte palavra, só falou essa palavra: avança. Ou seja, eu falei: Senhor, é para mim ir fazer isso? E a voz veio dentro do meu coração e falou assim: avança. O que Deus falou para mim? Não é tempo de recuar, não é tempo de ficar parado, não é tempo de ter medo, é tempo de você avançar, irmão, porque é avançando que você vai ter vitória. Aleluia. Porque você faz parte, irmão, do exército de Cristo, meu irmão. Você faz parte, minha irmã, do exército de Cristo. Aleluia. O Senhor vai vir ao teu encontro, meu irmão. Esse Lázaro aí que está morto na tua vida vai ter que ressuscitar. Deus vai ressuscitar esse lá. Manto que elebasse a comandar a saio. Deus vai ressuscitar esse Lázaro. Aleluia. Parece que o Senhor, irmão, falou uma coisa e aquilo que ele falou não aconteceu. Mas Deus diz para você: aleluia, que este problema não é para tua derrota, não é para tua vergonha. Aleluia, essa situação que você está passando, sabe para quê? É para Deus manifestar o poder dele na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É para Deus te socorrer na terra. Creia nessa palavra, meu irmão. Calama. Comandar a sébia, oh glória. Aí, irmão, vamos voltar para o texto. A Bíblia vai dizer que Jesus chega. Marta, irmão, ela vai ao encontro de Jesus. Maria não vai. Já tinha 4 dias que Lázaro estava morto. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega e dá palavra para ela de ânimo: o teu irmão há de ressuscitar. Ah, mas só na ressurreição do último dia. Ao mesmo tempo que ela mostrava fé, ela mostrava, irmãos, aleluia, desânimo. Ela dizia: Senhor, eu sei que tudo que tu pedires a Deus, ele te concederá. Aí Jesus diz: mas o teu irmão vai ressuscitar. E ela vai dizer: eu sei que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia, Senhor. Ou seja, não é agora, vai ser lá na frente, na ressurreição dos justos. O Senhor vai dizer para ela assim: mulher, mas eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que vou ressuscitar lá, e eu posso ressuscitar hoje aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmão, em todo o tempo o Senhor dava palavra de ânimo, palavra de vitória, palavra de, aleluia, de fé, de confiança. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que Maria ficou em casa. Quando Marta chega para ela e diz: olha, levanta, o mestre está te chamando. Ela chega diante do mestre e diz a mesma palavra que Marta falou: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Isso mostrava frustração nela, meu irmão. Elas estavam um pouco frustradas. Por quê? Porque o Senhor não chegou a tempo de curar o irmão delas. Mas sabe por que o Senhor não chegou a tempo de curar o irmão delas? Porque Deus queria fazer uma obra maior. Meu irmão, tem coisas que Deus não faz no teu tempo, na tua hora. Tem coisas que Deus não responde de acordo com a tua oração naquele momento, porque mais um pouco lá na frente Deus vai fazer algo maior. Porque eu sou limitado, irmão. Você é limitado. Eu sou limitado. A Bíblia diz que eu só consigo enxergar aquilo que está diante dos meus olhos. Como aqui, eu estou enxergando os irmãos. Mas eu não sei o que vai acontecer daqui a meia hora. Daqui a meia hora, com certeza, o culto já vai ter terminado. Nós já vamos ter saído daqui. Eu não posso te afirmar o que vai acontecer. Mas Deus sabe o que vai acontecer. Eu posso confiar e crer que Deus vai estar comigo e contigo, guardando, livrando, protegendo, tendo misericórdia. Mas eu não posso
te dá certeza de mim mesmo, porque eu sou limitado, eu sou falho. Mas Deus pode fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, meu irmão, o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é para você avançar, para você não recuar, para você não ter medo, para você não ficar desanimado, para você não ficar abatido, não ficar cabisbaixo, não achar que o Senhor não está contigo. Ele está contigo. O que você tem passado faz parte do que a Bíblia diz que nós vamos passar. Há aflições. A Bíblia diz que nós temos que perseverar. Olha o que a Bíblia vai dizer, irmão. Quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, quando a Bíblia fala sobre os sinais dos últimos dias, a Bíblia vai dizer assim: e por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é pecado, é errar o alvo, é transgredir a palavra de Deus. Então, por se multiplicar o pecado, a transgressão, a iniquidade, a Bíblia vai dizer o quê? O amor de muitos se esfriará. Mas olha o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. Perseverança, meu irmão. A Bíblia vai dizer assim: nós não somos daqueles que para a perdição, mas nós somos daqueles que prosseguem para a salvação. Meu irmão, tu é guerreiro, meu irmão. Minha irmã, tu é guerreira do Senhor. O Senhor diz para mim e para você: a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder do eterno, do Criador dos céus e da terra, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando a gente pensa que está fraco, é aí que nós estamos fortes, meu irmão. A Bíblia diz assim: diga ao fraco, sou forte. Você é forte, sabe por quê? Não é porque você tem força de você mesmo, tem sabedoria, tem capacidade, não. Você é forte porque o Espírito de Deus habita em você. Da fraqueza tiraram forças. Se você ler Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, você vai ver homens que subjugaram reis, homens que pela sua confiança, pela sua fé apagaram fogo, homens que pela sua fé não tiveram a sua vida por preciosa, antes, irmãos, renunciaram os prazeres dessa vida. Uns foram mortos, outros cerrados ao meio, outros foram perseguidos, outros, como Moisés, recusaram ser chamados de filho da filha de Faraó, mas antes preferiu sofrer com o povo de Deus. O problema é que quando a gente fala de fé, a gente só consegue enxergar vitória, mas a maior vitória, irmãos, está em você obedecer a Deus pela tua fé, pela tua confiança, porque a fé muitas das vezes faz você perder para ganhar, irmão. A verdadeira fé muitas vezes faz você se renunciar para ganhar algo maior do que essa vida tem para te oferecer. Então a fé, ela não é só uma fé de conquistar coisas materiais, de conquistar bênçãos para essa vida. A fé, ela vai muito além. A fé, ela fala de confiança. A palavra fé no hebraico, ela quer dizer emuná. Emuná quer dizer confiar e obedecer. Quando você tem fé, você confia e você obedece. Você persevera na vontade de Deus. E quando você persevera na vontade de Deus, o Senhor cuida de você? Claro que sim. Porque Pedro vai dizer: Senhor, e nós, que tudo te deixamos, que tudo deixamos para poder te servir, o que é que nós vamos ganhar? O Senhor vai dizer: nessa vida, 100 vezes mais, em amigos, amigas, em campos, em família, irmãos, irmãs, e no porvir, no mundo vindouro, no Olam Rabá, vocês receberão a vida eterna. Vocês receberão a vida eterna. Por quê? Porque tudo vocês deixaram para poder me servir. Ou seja, vocês perderam coisas para ganhar coisas maiores. Louvado seja Deus. Isso é fé, isso é confiança, meu irmão. Isso é confiança, minha irmã. Deus te escolheu, Deus, Ele te chamou. Aleluia, sabe para quê? Para você herdar coisas maiores, para você ter uma visão não limitada como a visão terrena dessa vida, mas para você ter uma visão celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Você enxergar aquilo que Deus preparou para aquele que ama a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. É essa fé, é essa confiança que fez Moisés largar tudo que ele tinha no Egito e preferir sofrer, padecer com o povo de Deus,
porque ele sabia que ele tinha um chamado de Deus. Ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, e o propósito de Deus na vida dele não era para ele ser grande no Egito, mas era para ele ser um instrumento no meio do povo de Deus, um instrumento de libertação, o libertador. Amém? E Moisés foi um homem tão importante, irmão, que ele mesmo vai profetizar acerca de Cristo, dizendo que o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Quando ele falava de Cristo, ele falava, o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. Ou seja, irmão, que coisa linda, né? A posição que Deus deu para Moisés, mas não foi fácil, não foi fazendo escolhas motivadas pelo seu egoísmo, não, mas sim foi se renunciando para escolher fazer a vontade de Deus. Isso é fé, isso é ser guerreiro, isso é ser valoroso, isso é ser obediente. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos finalizar, irmão, por causa do horário, vamos voltar. Aí Jesus, irmão, ele entra, né, se depara com Marta, se depara com Maria, as duas um pouco frustradas, decepcionadas. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas teu irmão há de ressuscitar. Senhor, eu sei. Aí a outra vai dizer assim, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aí o Senhor vai dizer para ela, se tu creres, verás a glória de Deus. Nós não chegamos a ler esse texto, mais à frente o Senhor vai dizer essa palavra para elas. Aí o Senhor vai dizer assim, vamos lá, me mostra onde sepultaram teu irmão. E elas levam Yeshua, Jesus, até onde estava Lázaro morto, enterrado já há 4 dias. E o Senhor, chegando lá, a Bíblia diz que Jesus chora, ele chora, aleluia, e vê aqueles que estavam ali, e vê também a aflição, a tristeza que estava no coração delas. E eu creio, irmãos, que Jesus chorou também, por quê? Porque ele não conseguiu achar confiança no coração delas, esperança no coração delas. Aparentemente para elas tudo estava perdido, meu irmão, não tinha mais jeito. E elas acreditavam que Jesus só podia curar, mas nada ele podia fazer além do que isso. Em certo ponto, elas estavam limitando o poder de Deus, limitando o operar de Deus. Então, meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus disse para elas, tirai a pedra. A Bíblia vai dizer que uma delas diz, Senhor, mas já cheira mal, já fazem 4 dias, Senhor. Olha aí, irmão, a dúvida, a incredulidade no coração, a falta de esperança no coração. E o Senhor diz, tirai, labai, rabadaçu, menecando, rebassaio, tirai a pedra. Meu irmão, talvez Deus esteja dizendo isso para mim, para você nessa noite. Tirai a pedra. Há um versículo na Bíblia que diz, porventura haverá alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor, para mim? Alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não, irmãos, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O anjo Gabriel, quando visita, irmãos, a Maria, ou Miriam, né, no hebraico é Miriam, quando ele visita ela, ele vai dizer acerca da prima dela, que se chamava Isabel, que na sua velhice, junto com seu esposo Zacarias, o Senhor havia se lembrado do desejo deles, se lembrado deles, ainda que na velhice Deus havia concedido delas conceber uma criança e ser mãe, e não seria mãe de qualquer um, seria mãe daquele que o próprio Jesus, Yeshua, falou, que aleluia, dos nascidos de mulher, não houve profeta maior do que João Batista, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, meu irmão, quando Deus te priva de algo, aleluia, quando Deus te faz esperar um bom tempo, isso quer dizer, sabe, irmão, que a bênção vai ser maior do que você espera, aleluia, a bênção vai ser maior do que você imagina, louvado seja o nome do Senhor. Deus privou, irmãos, aleluia, Isabel, Deus privou a Zacarias de serem pais na sua juventude, na sua idade média, mas quando foi na velhice, parecia que tudo estava perdido. Zacarias
Zacarias entra no templo e a Bíblia vai dizer, olha que coisa linda, eles eram irrepreensíveis diante do Senhor, e em todos os mandamentos eles eram obedientes. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo Deus não fazendo aquilo que eles queriam que Deus fizesse, eles não ficaram frustrados com Deus, como tem muitos crentes ficando decepcionados com Deus. Tem crente mimado, meu irmão, tem crente, aleluia, que se Deus não fizer o que eu quero, eu não vou servir mais a Ele. Se Deus não realizar as minhas vontades, eu também não vou fazer nada para Ele. Tem crente que acha que pode agir assim para com Deus, mas a Bíblia fala que Zacarias e Isabel, mesmo do Senhor tendo privado eles de serem pais, eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos, eles eram fiéis a Deus, e mesmo na sua velhice eles honravam ao Senhor, continuavam servindo ao Senhor, e Deus não se esquece daquele que serve a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite Deus manda dizer para mim e para você, por meio da pregação dessa palavra, Deus não se esquece da nossa fidelidade, da nossa perseverança, da nossa obediência. Deus não se esquece, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não é injusto. Então o anjo visita e diz, olha, a tua mulher vai conceber, vocês vão ser pais. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, ele olha para a vida dele, ele olha para a realidade dele, e difícil dele acreditar. Assim como Sara, né? A Bíblia diz que Sara ri, e o anjo diz, por que tu riu? Ela falou, não, não ri não. O anjo disse, você riu sim. Porque para Deus tem como você esconder alguma coisa, irmão? Você consegue mentir para Deus? Deus vê todas as coisas, a Bíblia diz que tudo está nu e patente. Aí, irmão, Zacarias duvida, a Bíblia diz que o anjo dá uma sentença para ele, olha, tu ficarás mudo até o dia em que essa palavra se cumprir na tua vida, porque você duvidou, porque você não acreditou. Aleluia, mas a palavra se cumpriu, irmãos. Então, quando o anjo visita Maria, ele vai dizer, é tua prima. Ela, na velhice dela, Deus se lembrou dela e ela está concedendo, e ela já está no 6º mês. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela, olha o que o anjo vai dizer, olha que Gabriel vai dizer, aquela que era estéril, meu Deus, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela era chamada de estéril, ela era vista, vamos dizer assim, como uma árvore seca, infrutífera. Talvez as pessoas olham para você e dizem, olha, aquele homem, aquela mulher ali, olha, nada acontece, nada muda na vida dele, ele ora tanto, ele pede tanto. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, irmãos, dão até nomes para você, talvez, aleluia, falam até de você, mas uma coisa eu quero dizer, Deus, Ana, ela agradeceu ao Senhor quando Deus visitou ela, irmão, depois dela fazer um voto, e ela vai dizer assim, Deus me visitou, e Deus tirou de mim o opróbrio, a vergonha de não poder ser mãe, Deus tirou de mim, meu irmão. Deus vai tirar de você essa vergonha que você tem vivido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai fazer a tua árvore frutificar. Deus vai fazer você produzir. Deus vai fazer você crescer. Deus vai fazer o nome dele ser glorificado na sua vida. Você pode crer nessa palavra, meu irmão? Você pode crer nessa palavra, minha irmã? Então, se você pode crer, glorifica o nome do Senhor, porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos, no tempo, na hora certa, no momento em que Ele quer operar. Não é da nossa maneira, é da maneira dEle. Tirai a pedra. Tiraram a pedra. Lázaro, sai para fora. E a Bíblia vai dizer que aquela doença não foi para a morte, mas foi para a glória de Deus. Ele ouviu a voz do Senhor, saiu para fora. O Senhor disse, desatai-o e dai a ele de comer. Ou seja, tira as faixas, né? Porque ele estava todo atado com faixas. Ou seja, não estava em decomposição, não cheirava mal. Por quê? Porque o Senhor queria fazer um milagre. Meu irmão, a expectativa do homem é uma. A expectativa, talvez, do médico é uma. A expectativa dos cientistas é uma. A expectativa do homem limitado é limitada, mas a expectativa do Deus Criador, Todo-Poderoso, ela vai além daquilo que o homem fala. Então não se importe com aquilo que o homem fala, se importe com aquilo que Deus está falando com você nessa noite. Que o Senhor te abençoe, creia que o milagre vai acontecer na hora e no momento certo. Deus fará
infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus para acontecer todo o propósito debaixo do céu. Que Deus te abençoe, irmão, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos agradecer a Deus. Agradeça a Deus por essa palavra. Irmão, Deus é meu testemunha. Eu não trouxe nenhum texto preparado de casa para pregar, não trouxe nenhuma palavra. Eu fiquei na comunhão, né, irmãos? E eu creio que o Espírito Santo, ele dá a palavra. Ele revela a palavra, porque ele sabe a minha necessidade, ele sabe a tua necessidade. Então, eu entendo essa palavra como uma profecia de Deus para mim e para você, uma palavra profética para mim e para você, amém? Não temas, não te assombres, o Senhor é contigo, amém? Caminha, marcha, porque Deus não se esqueceu de você, amém? Oh, Senhor, maravilhoso és em todos os teus caminhos. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque eu sou limitado, mas o Senhor é Deus, é soberano, e nenhuma das tuas promessas, nenhuma da tua palavra poderosa, ela pode cair por terra, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor perguntou para o profeta, Senhor Jeremias, Jeremias, o que tu vês? E ele disse, eu vejo a vara de uma amendoeira. O Senhor disse, viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Oh glória, a tua palavra se cumpre, eterno, a tua palavra se cumpre, Elohim dos exércitos, todo poderoso de Jacó, a tua palavra se cumpra em nossa vida, a tua palavra, a tua vontade, o teu querer, os teus desígnios, ó Deus, para louvor da tua glória. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu, obrigado por cada irmão que tu trouxe aqui nesta noite. Visita os que não puderam vir, aonde eles estiverem, Senhor. Visita, Senhor, com a tua cura, com o teu milagre, com a tua resposta, meu Pai celestial, com o teu livramento. Entra dentro desta casa com livramento, Senhor. Repreenda o espírito, Senhor, da morte, o espírito do suicídio, meu Pai, o espírito, Senhor, da briga, da contenda, o espírito da inimizade, da discórdia, em nome do teu Filho amado, Senhor, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Senhor, aquele que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, Senhor. Nós usamos este precioso e santo nome, Senhor, aleluia, e cremos, Senhor, que no mundo espiritual, Senhor, este nome, Senhor, Alacanto Naracébia, este nome está, Senhor, operando, Senhor, este nome está, Senhor, aleluia, Senhor, realizando coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias, Senhor, meu Deus, que possamos receber a tua palavra misturada com a fé, Senhor, Alabacobinaraio, que possamos receber a tua palavra misturada com a fé, Senhor, com a confiança, meu Deus, que possamos perseverar, que possamos marchar, que possamos avançar, que possamos prosseguir, que possamos, meu Senhor, aleluia, ir avante, Pai, e entrar na terra que mana leite e mel, e entrar no teu descanso, e entrar no teu Shabat. Ó Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela obra do teu Espírito na nossa vida. Te louvo, Senhor, te louvo pela tua visitação sobrenatural. Fica conosco, Pai, esta é a nossa oração, com gratidão, Senhor, com louvor e com ações de graça ao Senhor, que é digno, Senhor, de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, Senhor, e amém. Glórias a Deus. Amém, meus amados. Pode desligar, Davi, por favor.